Uma coisa muito interessante e modernamente tem se tornado notícia em muitos meios de comunicação é o fato de muitas crianças relatarem a sua lembrança de vidas anteriores, como se elas tivessem várias personalidades, ou pelo menos duas, a atual e a anterior. E, de verdade, esta, além de ser uma oportunidade muito grande da ciência debruçar-se sobre essa questão da multiplicidade das vidas, é também uma grande chance das pessoas tomarem contato com fatos da ciência, não necessariamente apenas com uma postura filosófica, uma postura religiosa de alguma doutrina que seja reencarnacionista. Mas a ciência também precisa abrir os olhos para determinados fatores, e isso já está acontecendo. Nós encontramos na literatura mundial autores dedicados a estudar essas causas diferentes de recordação. Dr. Ian Stevenson escreveu livros variados sobre isso, 20 casos sugestivos de reencarnação. Dr. Hernani Guimarães Andrade, aqui também no Brasil, um cientista, pesquisador espírita que também dedicou-se a buscar a causa dessas informações pregressas na mente de crianças. A doutrina espírita sempre nos traz orientações a respeito. E uma coisa interessante para explicar este fenômeno é que todas estas circunstâncias, elas são peculiares a um período inicial da vida do reencarnante. Essas recordações, elas se dão nessa primeira fase, logo quando a criança começa a manifestar-se já um controle mínimo para se exprimir, para se expressar verbalmente, até mais ou menos a faixa dos 6, 7, 8 anos. E isso a doutrina espírita é bastante precisa, porque nós aprendemos que este período inicial é um período em que o espírito está muito mais ligado ainda ao plano da vida invisível, de onde ele veio, do que acostumando-se ou sentindo o peso da matéria densa que vai se estruturando com o crescimento do organismo. Os espíritos amigos, no livro Missionários da Luz, este livro que eu tenho aqui comigo, que é uma das obras de André Luiz, escrito pelo médium Francisco Cândido Xavier, no seu capítulo 13º, nos explica com muita precisão que até os 7 anos de idade, quando o corpo ainda está se amadurecendo para a formação do sangue, o espírito ainda está em processo de término da encarnação. Ela não se consolidou pelo conceito dos espíritos até que mais ou menos aos 7 anos o organismo da criança esteja maduro para começar a produção dos corpúsculos vermelhos do sangue, as hemácias, que é um fator de ligação do perispírito com o processo reencarnatório do corpo físico. Então esse é um período em que a criança ainda está muito vinculada às suas recordações. Agora, uma das pesquisas que foi feita já no mundo, em várias universidades do mundo todo, e não espíritas, obviamente, Colômbia, Virgínia, Universidade da Tasmânia, Universidade da Islândia, a sua pesquisa organizada ao redor deste tema pôde pesquisar mais de quase 3.000 crianças. E eles perceberam um fator interessante, que essas recordações com detalhes, algumas vezes até, sabe com o quê? O novo corpo que nasceu tem marcas, tem sinais, inclusive sinais de defeitos físicos ou de acidentes acontecidos com o espírito que estava ocupando outro corpo na outra vida. Olha que interessante. Não é só uma questão de recordação de ideias ou de situações que talvez o espírito pudesse ter colhido aqui ou ali. Não, são marcas físicas que, em 35% dos casos, os reencarnados tinham, como os antigos desencarnados ou os que da sua vida anterior também possuíam. Então você vê quantos detalhes vão se juntando, mas as pesquisas, como eu dizia, demonstram que geralmente uma boa parcela desses casos de lembrança, inclusive daquele menino James Lerner, elas são acontecidas com um intervalo reencarnatório pequeno. O indivíduo morre em uma situação e mais ou menos numa média de 16, 20 meses depois ele renasce num outro corpo. E isso então faz com que aquela fase da lembrança fique com pouco tempo
de intervalo para o esquecimento? Nós aprenderemos muitas coisas na doutrina espírita. Vamos encontrar, por exemplo, no livro Entre a Terra e o Céu, aquele lar onde as crianças que desencarnaram com pouco tempo de vida e que vão obter a reencarnação muito próxima, ficam aguardando, como crianças mesmo, o processo reencarnatório que vai vir logo depois. Então, aquele tempo de esquecimento, às vezes, não é tão largo. Além do fato interessante que é o seguinte, muitos destes casos, o mundo espiritual propicia que também essa recordação aconteça para chamar a atenção da própria ciência, na pesquisa. Temos os casos do filme, né? Minha Vida na Outra Vida, da Jane Cockrell. Ela se recordava, fazia desenhos desde criança das suas experiências em vida anterior. É muito linda a história dela. Então, a doutrina espírita sempre nos apresenta com os argumentos da ciência em estudo e as explicações dos espíritos por que estas coisas acontecem. É muito bom a gente ter referências para podermos pensar que ninguém sabe o que é isto. Não, os espíritos estão sempre nos ajudando a compor com o estudo, com o conhecimento, essa capacidade de entender o porquê a criança se recorda. Não são todas, mas podem prestar atenção. Que ao chegar mais ou menos aos 6, 7, 8 anos, essas lembranças vão se esfumando, vão se deteriorando e a criança esquece o que ela foi. Mas quem registrou terá todos os esquemas prontos para ir pesquisar. É muito importante que nós recordemos que as vidas sucessivas são um fato. Mesmo que a pessoa não seja espírita, ela já viveu muitas vezes. E é bom a gente pesquisar em nossos hábitos, em nossos costumes mais próximos, porque sempre tem um pouquinho do que a gente já foi, tá bom?